Olá, tudo bem? Deixa eu baixar o meu retorno aqui. Pronto, já baixamos o retorno. É um prazer estar com vocês. Vamos iniciar um estudo hoje muito importante, muito interessante. Mas antes eu quero conversar com você aqui porque para mim é uma graça estar aqui. Tá? Vou baixar mais aqui ainda. Para mim é uma graça muito importante, enorme eu estar aqui novamente fazendo uma live no sábado. Eu quero primeiramente agradecer a Deus porque mais uma vez Ele poupou a minha vida, me ajudou, me trouxe até aqui para a gente fazer esse estudo. Deus foi tão bondoso. São 5 UTIs em 2 anos. 5 situações que me levaram aí a ficar à beira da morte. E Deus me poupou de todas elas. E se me poupou de todas elas é porque Ele tem um propósito. Eu ainda estou com uma sequela aqui que de vez em quando a minha visão fica turva. No último dia 8 de janeiro comecei com sintomas que eu achei que era a gripe. No final das contas acabou sendo realmente a Covid. Fui internado. A médica falou, olha, 50% do pulmão, não tem muito o que fazer, nós vamos ter que entubar. Pela graça de Deus, né, Deus agindo ali, eles iam entubar numa quinta-feira. Não conseguiram a vaga para subir, que estava superlotado, não conseguiram a vaga para subir. E eu não fui entubado. No outro dia um médico chegou e falou assim, não, ele está melhorando muito, vamos deixar ele quieto aí. Isso foi na sexta. No sábado eu tive alta, com uma recuperação fantástica. De acordo com a médica que ia me entubar, falou, só a recuperação foi fantástica. Agora eu estou no pós-Covid, né? Então existem muitas coisinhas que acabam... Eu estudo pra caramba, começo a estudar. Pela minha profissão, consultor e tal, você tem que estudar muito. Então, essa também eu estudei muito sobre as questões, então algumas sequelas ainda. Respiração tá ok, a saturação tá 98, que é muito bom. As coisas, o sono, graças a Deus, Deus também recobrou. Muitas outras coisas Deus vem recobrando. Eu espero estar na semana que vem 100%. Falta um pouquinho só para eliminar as coisas que às vezes ficam meses, as pessoas ficam meses. E eu, pela graça de Deus, as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Então, nesses primeiros minutos aqui, eu quis trazer esse agradecimento especial a Deus, porque, mais uma vez, é a quinta em 2 anos, né? Começou com um problema no coração, infarto, foi uma coisa atrás da outra. E Deus está me mantendo, certamente porque Ele tem aí o seu ministério para que eu esteja à frente, e esse aqui é um deles, estar com vocês aqui, trazendo o estudo bíblico, tá? Então, a Deus ser dada toda a glória, porque Ele ouviu as orações. Muita gente orou por mim, muita gente, muita gente. Eu quero aqui trazer um abraço apertado para o seu Júlio Simões, lá da ABV, e o Vilas, da ABV, Estação Amigos do Bem Viver, a qual a gente ajuda aí na administração dos sites, projetos grandes para frente. Mas o corpo de médicos da Clínica Bom Viver, eles fizeram uma lista ali de horários para orar por mim, a doutora Priscila, Ana, vários participaram dessa lista, o Vilas, o Júlio, não me lembro agora de cabeça todo mundo, porque ainda está meio assim, mas eu anotei alguns nomes aqui, tá? Vocês que oraram, eu agradeço muito. A Regina e a Yara, minhas irmãs em Cristo, oraram também, tá? Quero mandar um abraço para Cristiane, a gente conversou agora quinta-feira, um estudo bíblico no grupo da Cristiane, e ela tem um grupo que faz oração, estudos bíblicos, na terça às 9 da manhã e na quinta às 9 da manhã. Eu fiz o primeiro estudo bíblico na quinta-feira passada agora, e vamos estar na outra quinta, mas na terça ela está aqui. Na descrição do vídeo eu vou colocar os dados para vocês, tá bom? Aí vocês clicam no YouTube e me conseguem lá. A Silvana da Sala 57, que também orou muito, agradeço aos meus irmãos aqui, o Eriston e a Rosana, porque todos oraram, e lógico a minha família, né? Meus filhos, Felipe, Fábio, Flávia, meus netos,
o Nicolas, Miguel, a Gabi, minhas noras, a Kátia, a Natália, o meu genro, o Lucas, tá? A esposa da Flávia, também, todos oraram. A minha esposa Jane, que esteve comigo mais essa batalha, e a gente vai vendo o valor das pessoas que estão com a gente, né? Então, meu abraço apertado para vocês. Meu agradecimento. Aqui em casa tem a Cristiane também, que é a nossa filhada, esteve com a gente também, nos ajudando, nos auxiliando, ficando algumas noites, até de madrugada comigo na sala, porque não conseguia dormir, ficam batendo papo, conversando. Enfim, eu não sei se eu esqueci algum nome, gente. Se eu esqueci, me perdoem. Mas eu quis dedicar esses pequenos momentos aqui para agradecer a Deus nessa questão da minha vida, da minha saúde. Estou aqui com vocês aqui, é o meu testemunho que eu tenho a Deus. O nosso estudo de hoje, ele é um estudo bem interessante, porque ele vem falar sobre as duas portas, né? As duas portas. Uma história bem conhecida, quero trazer para vocês aqui. A primeira história é bem conhecida de todos nós, porque faz parte do texto bíblico, faz parte da Bíblia, né? Que seria a primeira vez que a humanidade teve a porta fechada. E aí nós vamos aprender um pouquinho. Deixa eu mudar aqui. Eu sempre tenho duas telas. Quando tem uma tela só, eu fico perdido. Isso. Deixa eu voltar aqui ao OBS. Tá aqui. Vamos ver se eu mudo a tela agora ou se eu estou perdido ainda. Vamos lá. Não mudou a tela. Então tem que clicar aqui e ir mudando aqui. A primeira história nós vamos falar sobre Noé, né? Noé, descendente da 10ª geração de Adão, né? Então Noé é uma das figuras mais conhecidas da Bíblia, né? Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. O servo de Deus, Noé. Então, nessa história bíblica, nós vamos encontrar algumas coisas muito interessantes na vida de Noé. Porque nós vemos que ali chegou um momento em que Deus falou: poxa vida, não tem como nós mantermos as coisas do jeito que estão. Então Deus, ele tomou a decisão de parar aquela vida que existia na Terra, que era uma vida em que as pessoas cada vez mais se afastavam e o mundo era mau, né? E aí ele separou a Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E aí fala da geração de Noé, fala dos seus filhos, né? Sem, Cã e Jafé. E aqui Deus dá uma declaração de que a terra estava corrompida diante da face de Deus. Ou seja, as pessoas estavam muito longe de Deus, não se interessavam por Deus, né? Esse é um ponto que estamos vivendo hoje. As pessoas não se interessam por Deus. Há um desrespeito a Deus muito grande. E aí Deus fala sobre a questão que a carne estava corrompida e diz: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. E Deus deu a ordem para Noé construir a arca, né? De acordo com as medidas que ele havia passado. E aqui você tem as medidas, né? A medida da arca. Deus deu especificamente como seria, tudo mais. E mais, né? Quando a arca estava já para ser pronta, né? Deus deu a determinação dos animais se chegarem. Porque é isso que eu trago o dilúvio das águas sobre a terra, para desfazer toda a carne. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, e a mulher dos teus filhos. Deus fez uma aliança com Noé. Mas deixou que ele pregasse, e Noé pregou, né? Pregou durante um bom período, e as pessoas não acreditavam. A medida da arca é algo impressionante, né? Porque esses 300 côvados, 50 côvados, aqui foi uma comparação que fizeram em relação à Arca de Noé e o Titanic, né? Então você já pode ver aí a altura, né? 14 metros de altura,
que ainda tinha 53. O comprimento 269 de Taylor, 137 da arca. Mas a coisa interessante aqui é que avaliaram os metros cúbicos e determinaram que sim, havia espaço para todos os animais que Noé havia recebido a ordem de colocar. Né? Noé pregou 120 anos para aquela geração. Nós estamos pregando, como adventistas no dia, um pouco mais de 150 anos. Vai? Nós estamos pregando. A nossa pregação é também semelhante à de Noé. Nós estamos pregando para um mundo em que as pessoas estão deixando de acreditar em Deus. Nós estamos pregando para um mundo em que as pessoas estão dando mais valor para as coisas econômicas, mais valor para a sua vida e deixando de lado a Deus. Não é por isso, não é por acaso que a primeira mensagem angélica é um lembrete, né? Vamos voltar a adorar a Deus. Essa é a primeira mensagem que está contida em Apocalipse 14, dos 3 anjos. A mensagem dos 3 anjos. 3 anjos que representam um movimento, uma igreja, né? Um movimento dos pregadores. Anjo é mensageiro. E nós, como igreja, a igreja adventista, nós somos mensageiros, levar a mensagem ao mundo. Né? E aqui, então, ele pregou, as pessoas não acreditaram. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes das águas. Os seres humanos daquele tempo não tinham visto o que era uma chuva, uma trovada, uma tempestade. E aí disse a Bíblia que Noé e seus filhos entraram na arca. E aí começou o período do dilúvio, se romperam, soltaram-se todas as fontes das águas. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. E foi assim destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra. Ficou somente Noé e o que estava na arca com ele. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Quando Noé entrou na arca, depois de 120 anos pregando, 120 anos dando mensagem, avisando todo aquele mundo que existia ali, zombaram dele. Quando começou a chuva, Noé foi para a arca. E quando ele foi para a arca, foi a primeira porta que se fechou para a humanidade. A primeira porta se fechou. Ele entrou na arca e a mão de Deus fechou a porta. Porque é Deus que determina o tempo e todas as coisas. E quando se fechou essa porta para a humanidade, acabamos de ler o versículo, de que expirou toda a carne, morreu toda a carne. É vontade de Deus que isso aconteça? Não. Deus nos diz claramente na sua palavra de que a vontade dele é que todos nós sobrevivamos, todos nós tenhamos vida. Mas uma coisa a gente tem que olhar, né? Muitas pessoas estão desperdiçando a sua vida com coisas inúteis. Eu já conheci cristãos, pessoas que eram da igreja, que hoje estão dizendo assim: estou curtindo minha vida, vou curtir minha vida. Quando você está na situação que eu estive, né? Deitado no leito de um hospital, buscando o ar, não consegue, aí você pensa em todas essas coisas, né? Graças a meu bom Deus, eu sempre busquei a Deus. E não é questão de merecimento ou não de estar aqui. É uma questão da graça dele. E essa questão da graça de Deus é para um fim proveitoso. Então, enquanto estiver aqui, a minha vontade é de pregar. A minha vontade, inclusive, eu falei: Senhor, eu gostaria de estar vivo na volta do seu Filho Jesus. Primeiro, por preocupação com todos aqueles que eu amo, né? Quero estar presente junto com ele, ajudando-os. E segundo, que é uma questão assim, eu gostaria de ver a volta. Gostaria. Esse é o meu pedido a Deus. Quando essa porta se fechou, lá atrás, a humanidade, então, que estava ali, que foi impenitente, a humanidade que ela pagou o seu preço. Agora nós temos que observar o seguinte: nós estamos caminhando para uma segunda porta. Essa nós não passamos ainda. Mas essa, de acordo com as profecias, ela está aí adiante de nós. Eu fiz vários outros vídeos aqui que tem essa questão sobre a chamada porta da graça. A porta que Deus está dando. Assim como ele deu 120 anos lá para Noé, Deus está dando
um tempo, já passou desse período de 120 anos, né? Um tempo para essa nossa geração, para essas gerações aceitarem o chamado. E esse chamado, ele vai até um período, ele vai até um momento, chamado a porta da graça. E nós temos que observar o seguinte: vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro, misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Apocalipse 15, versículo 1 e 2. Haverá um momento que Deus vai liberar os 7 anjos, com as 7 últimas pragas desse mundo. São as últimas. É o último período da humanidade. Até esse período, até Deus dar a ordem, está liberado, até esse período, haverá pregação do Evangelho, haverá conversões, haverá pessoas vindo para Jesus. Mas também o inimigo estará fazendo a sua obra. E a obra dele é atrapalhar tudo isso. Nós estamos vivendo num período em que as pessoas não acreditam em Deus. Mais que isso, alguns tentam apagar a Deus da história. São ensinados, inclusive, nas faculdades. Deus é banalização. Deus não existe. Viva a vida agora. Você já pensou em viver uma vida agora sem esperança no futuro? O que será o futuro? O futuro para aqueles que creem em Deus será uma nova terra, um novo céu, viver com o nosso Pai Celestial, viver com Cristo, com os anjos, o Espírito Santo conosco, com aqueles os salvos, num mundo em que Paulo diz, olha, a tua mente não pode imaginar o que é isso. Agora imagina a pessoa que pensa, é só esse mundo. E depois cai numa cama de hospital tão cedo. E é só esse mundo? É só isso? A existência? A Bíblia nos fala de muito mais. A Bíblia nos adverte contra algumas coisas que vão definir se eu for entrar pela porta aberta ou se eu não vou entrar. Uma das mensagens mais importantes está aqui em Apocalipse 14, 9 a 11, que é quando ele dá a advertência em relação a recebermos a marca da besta. Ele diz aqui, e seguiste o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, ou receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, nós temos que estudar qual que é essa marca da besta. Temos que começar a conhecer esses sinais. Eu tenho um estudo sobre isso, você pode procurar no nosso canal. Tem um estudo específico sobre isso. Mas estamos falando sobre a porta da graça. Qual a porta que se fecha? Você tem várias passagens bíblicas em Apocalipse que mostram o número 7. Os 7 selos, 7 trombetas. Agora, as últimas pragas, ela cai sobre um mundo que é impenitente e cai depois do fim do tempo da graça. Então, citar isso, Apocalipse 15, 8, 16, 1 e 22, 11. Se existe um tempo da graça que estamos vivendo, haverá um tempo em que essa porta da graça se fecha. E ela se fecha justamente no fim do tempo de pregação do Evangelho. E quando caem essas pragas, elas marcam o fechamento da porta da graça. Então é a segunda porta para a humanidade. Só que essa porta você ainda pode encontrá-la aberta. Essa porta você ainda pode aproveitá-la. Então a intenção desse aqui não é deixar você com medo. A intenção é você deixar com esperança. Porque essa porta você pode participar dela da maneira correta. Nós temos que ter alguns pensamentos. O propósito das últimas pragas é executar o veredito de Deus. As últimas pragas elas vão cair sobre aqueles que não aceitaram a Deus, que não quiseram o seu Filho Jesus, aqueles que não querem fazer parte desse povo. Aí você que é cristão está ouvindo fazer, mas será que tem alguém que não quer? Nós vamos ter aqui a força do inimigo levando as pessoas a serem consumistas, a serem avarentas, a serem tudo que Paulo diz numa relação que ele diz
que os homens dos últimos dias serão homens sem amor próprio. Você acredita que tem gente que não quer Deus? Tem gente que não quer Deus, não aceita Deus. E Deus não vai forçar ninguém. Deus não vai pegar ninguém pelos cabelos e arrastar para dentro da nova terra. Não vai fazer isso. Isso é o livre-arbítrio que ele deu lá no Éden, que ele deu no céu. É o livre-arbítrio. Você decide o que você quer da sua vida. Deus não vai te forçar, nem jogar você por cima do muro da cidade santa. Então, meu irmão, minha irmã, é uma decisão que é sua. Mas essa porta que está por se fechar, você pode estar para dentro, não para fora. E quando é que ela se fecha? Em Apocalipse 15, versículo 8, nos dá essa visão. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Quando caiu a primeira praga, acabou. O tempo de graça terminou. E quem é que sabe disso? Só Deus. E Deus diz: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16, versículo 1. Quando cair a primeira taça, é tempo de nós procurarmos agora o livramento de Deus contra os perseguidores que estão sobre nós. Porque a Bíblia também explica que muitos estarão perseguindo o povo de Deus com a ira, com raiva, porque estarão passando pelas 7 pragas. Mas esse povo que escolheu a Deus estará sendo protegido pelos anjos de Deus. Tem um outro estudo só sobre isso. O que acontecerá com os santos? Os santos aqui são separados, aqueles que se separaram sua vida para Deus. O que acontecerá com eles durante as 7 pragas? É um outro estudo que eu recomendo também. Por que caem as pragas? Porque os santos, eles clamavam, perguntavam: até quando, ao soberano e santo e verdadeiro, tudo há de julgar a terra? E há o julgamento. As pragas têm o propósito de revelar o coração e as obras do homem em sua atitude em relação a Cristo. Só que quando caírem as pragas, as pessoas já vão ter escolhido a sua parte. Então a pergunta é: você quer entrar pela porta aberta? Você quer participar da porta de Deus? Veja só o que são as 7 últimas pragas. Quando cair essa primeira, e foi o primeiro que derramou sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, e que adoravam a imagem da besta. Então, vamos lá. A praga vai cair, as 7 pragas vão cair sobre aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que adoraram a besta, aqueles que não aceitaram a salvação. Deus não vai deixar nenhum dos seus servos ser atingido pelas pragas. É o primeiro ponto, a primeira boa notícia que eu te dou. Outra notícia. Alguns perguntaram para mim durante 2020, né? Fernando, a Covid é uma dessas, é a praga? Não é. Lembre-se que existe uma cadeia profética acontecendo. E a Covid não é a primeira praga do Apocalipse. E não é também o cumprimento dessa profecia. Mas podemos dizer o seguinte: foi um grande balão de ensaio para Satanás de como afastar as pessoas da igreja, como trancar o mundo, como fazer com que as pessoas ficassem separadas. E muitas das pessoas que se pararam, inclusive, de frequentar a igreja, porque não podia, agora que pode, não vão, porque eles acostumaram a não seguir mais, né? Então esse é o grande problema. Primeira praga, então, chagas malignas. Não é a Covid, ela virá ainda. Quando vier, a porta da graça se fechou. A porta da graça, nós estamos vivendo ela agora. Há uma cadeia profética até lá ainda. Há muitos acontecimentos. A gente tem outro estudo que pode falar sobre isso. Essa primeira praga afeta todos os portadores da besta e os adoradores da sua imagem. Então é importante nós sabermos. Segundo, anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de morto, e morreu no mar toda alma vivente. Então a segunda praga cai no mar. Tudo tem o seu simbolismo.
terceiro anjo derramou sua taça sobre as fontes do rio, sobre as águas, que também se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, porque eis que eras e há de ser, porque julgaste essas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue para beber, porque disto são merecedores. E vi outro anjo do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens com fogos. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus. Então aí você percebe que as pragas estão caindo sobre aqueles que não aceitaram a Deus. Só que não há arrependimento da parte deles. Tanto que eles blasfemam o nome de Deus. Tanto que eles criticam a Deus. E eles não se arrependeram para dar glória a Deus. Deus é justo. Não vai ter ninguém aí que está recebendo essas pragas que, poxa, será que poderia ter salvo? Poderia ter salvo. Mas será que ele não está sofrendo lá injustamente? Deus é justo. Somente os que não aceitarem. E Deus fará tudo, para que mais e mais aceitem. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino se fez tenebroso. O trono da besta, que está em Apocalipse 13, é o trono da maior instituição religiosa do mundo, mas que está levando as pessoas à perdição. E muitos serão ali orientados, e muitos saberão que essa não é a igreja verdadeira, mas faz parte de um grande movimento que está derrubando o ser humano, que está levando o ser humano à perdição. Inclusive com a instituição num dia falso de pregação, que é o domingo, em substituição ao sábado, que é de Deus. A Bíblia fala do sábado como ser de Deus. Mas essa instituição, ela levantou um outro dia. Por isso que o seu trono será escurecido, marcando ali que ela não era a igreja de Deus. Agora, e por causa das suas dores, por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram. Novamente a gente vê, não se arrependeram. Haverá tumulto, haverá tudo, mas eles não vão se arrepender. Nesse período do trono da besta, os do exército do inimigo estarão procurando para matar os filhos de Deus. Aí eles descobrem que estão no exército errado. Isso é o Armagedon. Armagedon, que está na sexta praga. As pragas não são um ato de um Deus vingativo. Deus está se vingando. A sexta praga é o Armagedon. Nós temos um estudo completo sobre isso. É o momento que Deus agora intervém, está livrando o seu povo e dá o veredito final. A morte dos ímpios, Satanás é aprisionado nessa terra e ele não poderá sair dessa terra durante os 1000 anos. 1000 anos no céu, que nós viveremos. E nesses 1000 anos nós vamos saber toda a maldade humana. Que você está vendo cenas terríveis sobre isso. Deus não é vingativo. Deus está salvando o seu povo. Aqueles que desejaram, aqueles que quiseram. A grande pergunta é agora a seguinte: você está preparado para entrar por essa porta que Deus está abrindo? Deixa eu voltar aqui. Você está preparado para voltar para essa porta que Deus está abrindo? Para essa porta que Deus está deixando ainda aberta por causa de você? Porque Deus está deixando essa porta aberta, não veio Jesus ainda, porque ainda há aqueles que faltam salvar-se. Só Ele sabe. Mas a grande pergunta é essa: você está preparado? São duas portas que a humanidade, uma passou e a outra vai passar. E essas duas portas determinaram o que acontecerá com a raça humana. Na primeira porta da Arca de Noé, salvaram-se apenas 8. Nessa segunda porta, irão existir milhares e milhares, milhões e milhões, que vão aceitar o chamado de Deus e vão passar por ela. E haverá um grande exército do inimigo tentando destruí-los.
Mas mesmo aqueles que tombarem antes do fechamento da porta, estão sendo guardados por Deus. Após o fechamento da porta, nenhum filho de Deus vai morrer. Mas esse é um outro estudo, uma outra vez. Meu convite para você é que nós possamos nos preparar, porque ainda há tempo de nos preparar. Ainda há como nos preparar para estarmos passando por essa grande porta, que profeticamente já está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu espero que você tenha um sábado tranquilo, uma semana de vitórias, e que as bênçãos de Deus possam te alcançar, principalmente a bênção da salvação. Nós voltamos no próximo estudo. Eu lhe desejo tudo isso e mais. Eu desejo a você o céu. Deus te abençoe.